Hoje em dia, quando tentamos preparar as crianças para as guerras virtuais cada vez mais numerosas, não é coincidência que elas acabem jogando videogame. Vai ser exatamente assim que as guerras vão acontecer no futuro. Como o futuro das guerras está na interface dos sistemas de armas, vai parecer videogame, vai ter joysticks. Tudo vai ser eletrônico. Acho provável que as Forças Armadas já estejam com meio caminho andado. Essas crianças passaram 18 anos com estes controles nas mãos. Como poderíamos controlar nossos tanques de uma forma semelhante? Como os sistemas de comunicação poderiam ser controlados dessa forma? Eles estão tentando tirar proveito das habilidades que os jogadores desenvolveram ao longo de tantos anos jogando videogame. A potência desta nova tecnologia é inegável. Mas o que fazer com ela gera opiniões opostas. Há grandes benefícios na simulação de guerra. Obviamente, quando você se prepara para a pior das hipóteses, com antecedência se prepara melhor. O perigo é que, se as simulações ficarem boas demais, você corre o risco de confundir a representação com a vida real. Além da invasão de jogos projetados por militares depois do 11 de setembro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o setor privado também está investindo neste gênero de game. Rápido! Ataquem! Ataquem do inimigo na retaguarda! Eles dão uma visão reconfortante do terrorismo porque nesse tipo de jogo de guerra existe um inimigo claro. Existe o objetivo claro de eliminar o inimigo. Quando ele é eliminado, você consegue impedir um determinado evento de acontecer. Os países que mais criticam a política externa norte-americana estão criando o soldado herói americano, enquanto as empresas americanas estão criando o soldado crítico, que não tem certeza se é herói, anti-herói, bandido ou mocinho, e nem sabe por que está lutando. Antes eu caçava terroristas, agora sou um deles. Empresas como a Kilma Games, um site comercial da internet, tiram proveito dos conflitos armados do mundo real. Quando alguma coisa acontece na guerra do Iraque ou do Afeganistão, imediatamente os programadores começam a trabalhar para produzir aquele evento ou aquela batalha. Depois de um mês você pode jogar no seu computador. A empresa até mesmo simula certos conflitos que nunca aconteceram, como foi feito na polêmica série Assault on Iran. O presidente Bush foi à televisão para dizer que todas as opções estavam sendo estudadas a respeito do Irã. Depois, o presidente iraniano declarou: os Estados Unidos não podem nos invadir. Nós não somos o Iraque. A Kilma tirou proveito da polêmica, criando uma história que mostrava uma tropa norte-americana combatendo alvos nucleares no Irã. Em resposta, um grupo chamado União das Sociedades Estudantis Islâmicas criou um jogo próprio em que os jogadores podem participar do outro lado do conflito. Os comentários que recebemos dos iraquianos vieram de todas as partes. Existem encruzilhadas em que o país se mete, mas a gente se torna uma espécie de bode expiatório. As pessoas podem procurar a gente para conversar, mas elas não querem falar sobre o jogo. Mais um soldado foi abatido. Essa é uma experiência interativa muito interessante, partindo do princípio que são experiências projetadas e desenvolvidas em nome da precisão e em nome de um desejo genuíno de promover o conhecimento e o aprendizado em vez de ser uma mera exploração. Assim como muitas empresas que lançam jogos de guerra, a Kilma solicita consultoria de conselheiros militares aposentados ou ainda na ativa. Houve um tipo de relação acidental entre jogos de guerra com propósitos estratégicos e jogos com propósito de entretenimento. O desenvolvimento em uma dessas esferas, por efeitos colaterais, afetou sem querer a outra esfera. O que aconteceu recentemente, na última década, é que uma relação que havia sido acidental ou por efeito colateral se transformou numa colaboração muito bem planejada entre os dois mundos. Mais um indício de que estes dois mundos se tornaram próximos. Em março de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Sony negociou os direitos de um slogan das Forças Armadas norte-americanas: choque e pavor. Aparentemente, para criar um jogo do PlayStation com este nome. Eu acho grotesco explorar a guerra no videogame e acredito que Choque e Pavor foi um exemplo disso, porque as pessoas perceberam a intenção. Os fãs de videogame e as pessoas que cresceram jogando são de uma geração que conhece bem a mídia e sabe distinguir as coisas.
Tecnologia 3D em videogame e jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se sinônimos de treinamento, profissão e recrutamento militares. Mas o Ocidente não é a única parte do mundo que se adapta aos novos aplicativos. Depois do 11 de setembro, foi revelado que alguns terroristas que participaram do atentado haviam treinado com o simulador de voo da Microsoft e começou a surgir a ideia de que, se os jogos fazem parte do sistema de treinamento militar e estão à disposição de todos, o que acontece quando esse conhecimento se torna democratizado? Em 2002, a empresa síria Dal Al-Fakir desenvolveu um jogo chamado Under Siege, uma reconstituição da primeira intifada, porém do ponto de vista dos palestinos. Eles argumentaram que muitos jovens árabes adoravam jogar videogame, mas detestavam o fato de jogar na pele de americanos que combatiam árabes como inimigos. Alguns acreditam que estes jogos contribuem para um mundo cada vez mais conflituoso. Quando pensamos sobre a ideia que se faz do mundo em que vivemos, principalmente o mundo que foi impactado por videogames, e quando se fala da guerra, parece que a guerra foi despersonalizada e desumanizada também. Porque se você assistir a CNN, vai ver as mesmas imagens de destruição que estão nas simulações dos videogames. Nessas imagens aparecem alvos e aviões bombardeando os alvos e isso é muito perigoso. Se uma pessoa, principalmente se ela for jovem e inexperiente, começa a olhar para a guerra real e a guerra real começa a se tornar virtual, é muito perturbador. As guerras acabaram ficando parecidas com os videogames, mas existe uma diferença fundamental entre guerra e videogame. E um dos grandes chamarizes dos jogos é que as ações não têm consequências. É por isso que as pessoas se incomodam com games como American's Army. O jogo induz a ideia de ação sem consequências.